Seja bem-vindo ao nosso canal Crucificados com Cristo e hoje nós vamos falar sobre confiar. A palavra que nós vamos ler hoje está lá em Salmos capítulo 20, o verso 6, 7 e 8. Deixa eu ler para você, diz o seguinte: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Sabe, é um tema muito interessante, porque a confiança, ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte do seu dia a dia e faz parte do meu. Quantas vezes a gente, nos relacionamentos, nas amizades, a gente foi traído ou perdemos a confiança em alguém? E tem pessoas que falam, nunca mais vou confiar em mais alguém, eu nunca mais vou ter nenhum relacionamento porque me traíram, meu coração machucou e eu não quero sentir essa dor. A confiança é uma construção que você vai fazendo dia após dia no relacionamento, mas ela pode ser destruída em apenas um momento, em apenas uma atitude ou até mesmo em algumas palavras. Mas quero te falar hoje sobre em quem você deve realmente postar a sua confiança ou você deve confiar piamente. Sabe, a gente confia, como o salmista Davi, em carros, em cavalos, mas nós nos gloriamos em confiar no Senhor. Sabe, eu quero te falar sobre alguém que você deve realmente confiar. Antes disso, a palavra confiar significa fiar-se de ou pôr confiança em alguém, ou esperar. É a mesma origem para esperar. Aí, quando você confia, você está sobre os cuidados ou sobre a guarda de alguém ou de algo. Então é uma coisa muito importante. A gente confia às vezes no governo que vai nos trazer soluções, né? E agora nós estamos vivendo muitos problemas. E às vezes você confia que o governo vai te dar alguma solução ou alguém vai trazer alguma porta, mas a confiança faz parte da nossa vida. Você confia em alguma coisa. Então eu quero te perguntar, mas em que você realmente confia? Em que você realmente tem colocado a sua vida, a sua espera, as suas expectativas? Em quem você está sendo cuidado, aos cuidados de quem você colocou a sua alma, o seu espírito, porque isso é muito importante. Eu conheço uma pessoa que falou, olha, as pessoas elas nos decepcionam, mas o Senhor sempre nos surpreende. Um pastor um dia falou pregando sobre isso e essa palavra ficou sempre no meu coração. Pessoas nos decepcionam, mas Deus sempre nos surpreende. O fato é que, por mais que as pessoas nos decepcionem, eu não posso parar de confiar nelas, mas eu tenho que confiar nelas segundo aquele que sempre me surpreende, entende? Eu sei que alguém pode me ferir, alguém pode me maltratar, mas eu não posso deixar de confiar nas pessoas pelo fato de ter recebido um fruto ou uma ação muito ruim. Veja só, Deus falou, quando alguém bater na sua face, você vire a outra. Você nunca consegue parar o que as pessoas fazem com você. Você nunca pode você não tem como controlar uma situação de alguém contra você. Mas você pode controlar a sua ação em relação a essa pessoa. Se alguém bate na sua face, você não tem como impedir que talvez ela faça isso. Mas a sua reação tem que ser totalmente diferente do que a ação dela para contra você. Por quê? Porque você confia em alguém que disse que se você oferecer a outra face, alguma coisa muito especial vai acontecer. Se alguém disse para você que você fazendo isso vai ser maravilhas na vida da outra pessoa, ou essa situação vai ser transformada, então você se coloca aos cuidados dessa palavra. É disso que eu estou falando para você, porque situações ruins sempre vão acontecer, o dia mau sempre vem, sabe? E os dias maus sempre chegam. E em quem você vai confiar sua alma, o seu espírito ou a sua vida? Em quem você realmente deve confiar? Quando você não confia em mais em nada, na verdade você está se colocando aos cuidados do medo. Quando você não confia em mais em nada, você se coloca aos cuidados do medo. Por quê? Porque você tem medo de viver aquele relacionamento, ou você tem medo de viver aquela amizade, porque você tem medo de se frustrar, medo de ser traído novamente, medo de ser colocado, o seu coração ser aberto e você ser ferido de novo. Mas eu te convido a você mudar sua perspectiva e aprender a confiar agora da maneira certa. Quando você confia talvez em coisas como dinheiro, como poder, como posição, ou apenas em si mesmo, eu quero te dizer que a sua queda será iminente. Você vai cair, cara, não tem como. Porque confiar em coisas, ela sempre tem um prazo de validade. Foi isso que o salmista disse. Uns confiam em cavalos, outros confiam nos seus carros. Ele está falando de uma situação de guerra. Numa situação de guerra que você vai lutar
você confia nas suas armas, é lógico. Você vai para uma guerra, você olha as suas armas que você tem e você mede. Ele tem armas muito melhores do que a minha, essa guerra provavelmente vai ser perdida. Mas o salmista está dizendo que quando você estiver nessas guerras, você precisa aprender a confiar no Deus vivo. Você precisa aprender a confiar naquilo que é eterno, cara. Então, se eu te falar, o salmista Davi também fala no Salmos 23, em quem você deve realmente confiar. A gente gosta muito desse salmo, às vezes as pessoas abrem suas bíblias sobre esse salmo, mas eu quero te dizer que esse salmo não é apenas para você ler e entender, mas é para você viver isso. Porque ele fala em Salmos 23, capítulo 1, o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala de uma relação muito profunda entre pastor e ovelha. Ou seja, é uma relação de total confiança. A ovelha é o animal mais fácil de ser pego, porque a visão dela é muito difícil, o olfato dela é muito complicado, então ela tem poucos recursos de se defender, digamos assim. E se um pastor não tiver na sua defensiva, se ela se perder, é certo que ela vai morrer. Então quando nós falamos sobre o Senhor meu pastor e nada me faltará, é uma relação de total confiança com aquele que cuida da sua vida. Sabe, existem muitas situações ruins e essas situações ruins colaboram para o seu crescimento. E Deus fala, olha, se você estiver nos dias maus, confia em mim, porque esses dias vão ser dias muito bons na sua vida. Vivemos dias maus como esses de pandemia, esses momentos de coronavírus e a nação e muito o mundo está em luto. E Deus fala, é melhor você estar em casa de luto do que uma casa de alegria. Por quê? Porque você aprende muitas coisas quando você sente a dor. Quando você está vivendo uma situação meio complicada, a gente para refletir sobre em quem confiar. O dinheiro não vai salvar, a situação financeira, o status, a posição, o seu poder não vai lhe salvar nessa situação. Mas somente o Senhor, Ele pode lhe salvar. Então em quem você deve confiar? Confiar a sua vida naquele que faz tudo ter sentido. Deixa eu te dizer, no que você crê vai definir as suas atitudes. Em quem você crê vai definir as suas atitudes. Se você confia em carros ou cavalos, você confia na força que você tem, você só vai agir dessa maneira. Mas quando você confia no Senhor, você vai colocar uma posição totalmente diferente. Porque andar com o Senhor não tem a ver com os seus recursos, não tem a ver com a sua força, não tem a ver com a sua habilidade ou o seu conhecimento. Porque Ele usa os que não são para os que são. Ele pega o louco e confunde o sábio. Deus ele é muito diferente, porque o reino espiritual é diferente do que o reino físico. Mas por que confiar em Deus? Deixa eu te falar uma coisa muito importante para você ter um entendimento por que você deve realmente confiar em Deus. Salmos 40, 31 diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Cara, quando você confia em Deus, de fato e de verdade, quando você tira confiança em coisas, ou no seu trabalho, ou no seu salário, ou na sua riqueza, e você começa de fato a confiar em Deus, Ele fala, os que confiam no Senhor, eles jamais serão confundidos. Aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor, as suas motivações corretas serão renovadas todos os dias. Eles se renovam a cada manhã. As suas forças são renovadas porque a notícia ruim chega. E o que você faz? Quando temos uma notícia ruim, você vive o medo ou você vive a sua fé? Você vai viver as incertezas ou você vai viver a certeza do Senhor? Cara, quando você confia em Deus, é certo que as motivações da sua vida, elas vão permanecer firmes e fortes e renovadas no Senhor. Ele fala também que Ele sobe como asas, como águia. Ou seja, quando você confia no Senhor, cara, a sua visão é ampliada. Você tem uma visão totalmente ampliada e você enxerga além das crises. Deixa eu te dizer de novo, quando você confia em Deus, você fica com uma visão totalmente diferenciada sobre os problemas e você enxerga além dos problemas, porque o problema talvez ele impacte a sua visão, a tempestade impacta o sol, de você enxergar o sol e o dia lindo, a tempestade traz com ela o medo e você não consegue enxergar os dias após a tempestade, você não consegue enxergar além das dificuldades. Mas deixa eu te falar, quando você confia no Senhor, você sobe como asas de águia. A águia tem um diferencial, ela consegue subir
além da tempestade. Deus está dizendo o seguinte: quando você confia em mim, quando você espera no Senhor, porque confiar, como nós lemos no começo, também é esperar, você sobe além, você tem uma visão além do alcance. O olho de Tandera, não é um olho de Tandera, meu Deus, é antigo isso, hein? Mas quando você confia no Senhor, você tem uma visão totalmente ampliada sobre o problema. E isso faz toda a diferença, porque isso vai determinar o teu comportamento e as tuas atitudes em relação aos problemas. Cara, eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deixa eu te falar, você permanece constante em meio às desavenças, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Isso é muito importante na sua vida. Confiar em Deus, confiar naquilo que realmente permanece para a vida toda. Deixa eu te falar, se você perdeu a confiança nas pessoas, se você perdeu a confiança na vida, se você perdeu confiança em você mesmo, é porque a fonte da sua vida não pode ser você, não pode ser as pessoas que andam ao seu redor e não pode ser o seu poder, a sua riqueza. A sua confiança tem que estar no Senhor, porque a sua vida será renovada, sua visão será ampliada e você vai sempre permanecer constante, mesmo em meio à dificuldade, em meio às lutas. Porque todos passam, mas poucos confiam. E eu te convido a você confiar naquilo que é eterno, a confiar no Senhor. Tá bom? Fica na paz de Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sim, já ia me esquecendo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino para você receber os próximos vídeos, as próximas palavras. Não fique só com você, compartilhe isso também, tá bom? Um grande abraço.